Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Em seu importante discurso de 100 dias à frente dos Estados Unidos, do seu governo nos Estados Unidos, nesse segundo mandato, Donald Trump mandou um forte recado ao judiciário e aos juízes dos Estados Unidos, alguns gatos pingados que ainda teimam em desobedecer a Constituição norte-americana e promover o tal do ativismo judiciário. Trump disse: nada me impedirá de cumprir a minha missão. Nada impedirá a minha missão, disse Trump. Bom, se Trump levar a sério a sua missão, missão dada, missão cumprida, como muitos juízes, inclusive no Brasil, levaram a sério, não é, Leão Marinho? Aí realmente a coisa vai até o final. O governo Trump tem um grande desafio, mais que isso. A população norte-americana, que deu-lhe grande número de votos, elegendo inclusive, dando maioria inclusive ao partido de Trump, o Partido Conservador Republicano, na Câmara Federal e também no Senado, a população americana, a democracia popular americana e o Donald Trump, seu governo, tem grande desafio. Qual desafio? Enquadrar verdadeiramente, com base nos instrumentos constitucionais, os maus juízes. Os maus juízes de primeira, segunda instância e até mesmo um ou outro da Suprema Corte norte-americana que, de fato, apertarem o acelerador por essa verdadeira, vamos dizer, defecção, ou seja, uma não visão constitucional que é o ativismo judiciário. Eles estão fazendo de um tudo. Os mais corajosos, evidentemente, estão colocando a cabecinha de fora, tentando atrapalhar a implementação daquilo que o Trump se comprometeu com o seu eleitor no momento da votação, e o eleitor que votou em Trump em esmagadora maioria deu-lhe essa permissão democrática de Trump implementar de fato as suas propostas, implementar a pauta que foi submetida à população democraticamente e heroicamente a população o elegeu. Então nós estamos vendo de um tudo. Semana passada o FBI prendeu em flagrante delito uma juíza que deu fuga a um indocumentado acusado de cometimento de vários crimes em solo estadunidense. A juíza teve a pachorra de, antes mesmo de começar uma audiência de violência doméstica que esse sujeito seria submetido, quando o ICE e o FBI chegaram no fórum onde ela faria a audiência, presidiria a audiência, ela foi avisada, ela foi lá, tentou criar um constrangimento com os órgãos e despistou e deu fuga ao sujeito. O FBI foi pegar esse sujeito apenas 20 minutos depois, ele que estava em fuga pelas ruas. Essa mulher, essa péssima juíza, essa não juíza, quando deu fuga, apenas por sua ideologia, deu fuga a esse criminoso, colocou em risco, inclusive, a mulher, a companheira, ex-companheira desse sujeito, porque uma vez que a juíza lhe deu fuga, ele poderia voltar à casa dela e novamente causar-lhe mal. Essas pessoas não pensam, aliás, elas só pensam no fel, só pensam com fígado, elas querem apenas atrapalhar uma boa governança e fazer impor a sua ideologia patológica. É disso que se trata. Pois bem, foi presa em flagrante delito. Há outros juízes também, nesse momento, em um ponto aqui e acolá dos Estados Unidos, tentando também atrapalhar o governo Trump. Todo o governo Trump, a começar pelo presidente, pelo vice-presidente, por todos aqueles que eles colocaram em posições-chave da governança, estão atentos e preparados também para, como disse Trump, fazer com que nada os impeça de cumprir a missão. Qual missão? A missão dada na urna. O voto lá não é na urna eletrônica. A votação na urna que lhe deu, ele incumbiu essa responsabilidade de implementar as promessas de campanha. O vice-presidente J.D. Vance, entre outros figurões do governo Trump, já disseram o seguinte: eles estão prontos para tudo. O
que é que está pronto para tudo num cenário como esse? Eles vão, se necessário, indagar pelos instrumentos previstos na legislação norte-americana, indagar e comunicar ao povo toda vez que for necessário. Vocês querem que continuemos governando com a autorização que vocês nos deram? Ou quem manda são os juízes? Os juízes podem, uma aristocracia, uma iuristocracia, uma oligarquia técnico, cada vez mais política, sem voto, eles podem atrapalhar a vontade popular que colocou um governo numa pauta a ser implementada? Esta é uma democracia de juízes ou é uma democracia do povo? E essa pergunta pode ser feita não só nos Estados Unidos, como de resto em todo o Ocidente. Esta praga chamada ativismo judicial, que corrói o constitucionalismo, ela foi implementada de maneira, no início, muito sutil, silenciosa, até começarem a mostrar as garrinhas, para não dizer as garronas e as cabeças carecas, em todo o mundo. Em Israel isso chegou num ponto que, de fato, chegou ao insuportável, e depois disso começaram a recuar. Em outros lugares também, Canadá, Austrália, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França. Nós vimos agora a Marine Le Pen, a principal conservadora concorrente do globalismo encabeçado pela Emmanuel Macron, está agora inelegível também, a Marine Le Pen, a Madame Marine Le Pen. E agora? É a Bolsonaro de lá, vamos dizer assim, no sentido de injustiçamento. Isso é ativismo judiciário, isso está em tudo. Na América do Sul, então, mas quem sabe, assim como nasceu nos Estados Unidos, no século XIX, século XVIII para o século XIX, um grande avivamento legal constitucional, quem sabe agora também nascerá dos Estados Unidos, capitaneado por Trump, essa resistência contra esta praga que corrói o constitucionalismo, como eu disse, que é o tal do ativismo judiciário. Todo ativismo judiciário, eu não me canso de repetir, é inconstitucional. Por quê? Porque todas as constituições ocidentais, de democracias ocidentais, têm no seu texto constitucional a previsão de poderes independentes, harmônicos, mas independentes entre si. Aliás, isso vem do constitucionalismo norte-americano, que bebeu lá atrás de Montesquieu, entre outros pensadores. São os chamados check and balance, freios e contrapesos. São independentes e harmônicos. Ora bem, o ativismo judiciário é o judiciário, de maneira bastante espertinha, tentando comer os outros poderes. E com aquele discurso de que estão fazendo isso para tutelar políticos mal intencionados, tutelar o povo que não sabe escolher uma ova. O judiciário tem que ficar na sua casinha, assim como o legislativo na sua casinha e o executivo na sua casinha. Eles apenas poderão avançar uns passozinhos em direção à casinha do outro para fazer o devido balanço. Os check and balance, os freios e contrapesos. No mais, é cada um na sua casinha. No terceiro mundo, ou no mundo subdesenvolvido, como o Brasil, nós estamos vendo aí algumas altas autoridades que levam suas namoradas escondidas para funerais de papa, escondidas dentro de aviões oficiais com o nosso dinheiro. São cafonas e aproveitadores. Mas eles dizem, eles que fazem parte do judiciário, que fazem essas coisas, dizem que eles têm que nos tutelar porque nós ainda não estamos maduros. Quer dizer, tá de brincadeira. Nos Estados Unidos, até nos Estados Unidos, eles vêm tentando fazer isso imperar. Esta falácia de que o poder judiciário, e isso é inconstitucional porque não está previsto na Constituição, de que o poder judiciário é um poder tutor dos outros. Tutor dos outros. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão o mundo vai virar uma grande democratura global de juízes e juízas. Está aqui no Pleno.news. Trump, eu tenho certeza, hein? Vai reagir até as últimas contra esse pessoal. Trump encara judiciário, 2 pontos.
nada impedirá a minha missão. Está aqui no Pleno.news. O presidente americano criticou decisões que têm bloqueado suas medidas. Mas Trump sabia que eles iriam tentar. E está preparado para essas tentativas deles. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta terça-feira 29 as diversas resoluções emitidas por tribunais e até pela Suprema Corte contra políticas e garantiu que nada o deterá em seu objetivo de manter o país, aspas, seguro novamente. Não há alternativa. Trump capitular contra esse ativismo judiciário, praga que corrói o constitucionalismo e a democracia no mundo inteiro, se capitular é a derrocada total. Disse Trump, essas pessoas só querem destruir nosso país. Nada impedirá minha missão de manter os Estados Unidos seguros novamente. Disse ele em comício realizado no estado de Michigan. O grande polo automotivo americano, o estado de Michigan, por ocasião dos primeiros 100 dias de seu segundo mandato. É tradição nos Estados Unidos esse discurso de 100 dias de mandato, 100 primeiros dias. Trump criticou juízes que até agora impediram ou tentaram impedir suas demissões no governo federal ou sua política de deportações de imigrantes. Disse Trump, não podemos permitir que um punhado de juízes comunistas, isso é verdade, Trump, não podemos permitir, é interessante, vou repetir essa frase, porque talvez possa soar no mundo inteiro, para aqueles que interessar possam. Trump disse, não podemos permitir que um punhado de juízes comunistas e radicais de esquerda obstruam a aplicação de nossas leis e assumam as responsabilidades que pertencem exclusivamente ao presidente dos Estados Unidos. E é disso que se trata. É disso que se trata. A grande pergunta é que eu não tenho certeza, se eles apertarem um pouquinho o calo do Trump, o Trump vai consultar a população quantas vezes for necessário. Mas não é de qualquer maneira, vai ser da maneira Trump. Vai perguntar o seguinte, nós somos uma democracia, uma república popular, uma democracia popular, ou nós somos uma democracia aristocrática? Por que nós estamos vendo quando esses juizecos aqui e acolá nos Estados Unidos estão tentando impedir o Trump de governar? São empregados, dos Clinton, dessa gente toda. Do George Soros, dessa gente toda. Não podemos permitir que um punhado de juízes comunistas e radicais de esquerda obstruam a aplicação de nossas leis e assumam as responsabilidades que pertencem exclusivamente ao presidente dos Estados Unidos. Os juízes, segundo Trump, estão tentando tirar o poder dele e manter os Estados Unidos, o poder dele, de Trump, de tentar manter os Estados Unidos seguros. Diz Trump, perdão, isso não está certo, mas espero para o bem do nosso país que a Suprema Corte resolva isso, porque temos de fazer alguma coisa. Essas pessoas estão simplesmente querendo destruir nosso país, acrescentou. E não é brincadeira, pessoal. Desde o início de seu mandato, Trump determinou que órgãos como o Pentágono e o Departamento de Justiça se envolvam na questão da imigração. É essa política que tem estado no centro de seus confrontos mais midiáticos com o judiciário. Por exemplo, a Suprema Corte o proibiu de deportar imigrantes usando a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 e assim paralisou a expulsão de um grupo de venezuelanos. Pois é, Trump estava invocando e fazendo uso de uma lei de 1798, bom, se ela estava vigendo, se ela está como vigente, então ele poderia invocar a lei e usá-la. Ele estava invocando essa lei para deportar componentes dessa terrível gang de venezuelanos que estão ainda aterrorizando os Estados Unidos. Mas quem disse que iria ser fácil? Quem disse? Trump escolheu como cenário para comemorar seus 100 dias no poder o condado de Macomb, uma área onde a indústria automotiva alimenta milhares de famílias e onde 3 grandes montadoras, General Motors, Ford e Stellantis, estão presentes. É isso aí. O povo está com Trump. Como não tenho dúvida que no Brasil o povo está com Bolsonaro. Agora, os juízes estão com quem? Esta é a pergunta. Por que os juízes se acham no direito de... Isto é de uma arrogância, para não dizer de outras coisas. Por que eles se acham no direito de se colocarem num pedestal de mais sabedoria do que o povo? Que arrogância é essa?
Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E o resto você já conhece, complementem aí. Meus amigos, dê seu like, inscreva-se, se já é inscrito, confira a sua inscrição, porque esse mesmo sistema que alimenta esses juízes não querem que vocês continuem inscritos, estão tirando as inscrições de vocês. Pelo mesmo motivo, não esperem a notificação. Entrem no canal várias vezes ao dia e aproveitem aí o conteúdo dos vários vídeos que são lançados diariamente. Comentem de maneira responsável e também compartilhem. Aqui embaixo é uma aba Seja Membro. Clique aí e descubra nessa aba Seja Membro como se tornar membro do canal. Muitas pessoas perguntando também como adquirir essa linda camiseta Protesto que nos foi presenteada aí pelos nossos parceiros. Se você entrar no primeiro comentário fixado, haverá um link onde clicando você será direcionado para a loja da camisaria que está fazendo aí essas bonitas camisetas. Um abraço, até a próxima. Fight, fight, fight.